Pronto, bora lá. Bom dia, pessoal. Vamos gravar assim, tá? Já iniciamos aí a gravação e aí a gente começa agora, certo? Bom dia, obrigada por ter vindo. Tá todo mundo aqui. Eu sou muito grata ao professor Márcio, que aceitou o nosso convite, esse ilustre professor. Né? Eu vou fazer um pouquinho da apresentação deles e vocês vão ver como ele é especial para estar nesse módulo aqui. Né? Não podia ser outra pessoa, tá? Um amigo aí de algum tempo já, né, Márcio? Desde 2013. Tá um pouquinho mais distante, mas a amizade continua. Gente, esse é um professor especial, ele foi professor do nosso campus, né? Mas hoje ele está no campus São Cristóvão, no departamento de morfologia. E ele tem tudo a ver com esse módulo de abrangências, né? Doutor em Ciências da Saúde, pesquisa em imunologia das doenças aqui por nossa universidade. Ele teve a oportunidade de, nesse doutorado, né, fazer estudos e pesquisar no Infectious Disease Research Institute, em Seattle, nos Estados Unidos, tá? Mestre em Biologia Parasitária, graduado em Ciências Biológicas, participa, é professor adjunto, eu tenho que permitir umas pessoas aqui, né? Acho que estão entrando professor adjunto, eu tenho que ficar permitindo alguns. Professor adjunto do Departamento de Morfologia agora, né? Como eu falei, ele foi do nosso campus e agora está lá. Ele é professor da disciplina de Imunologia e Microbiologia e também ele é professor da pós-graduação, nível mestrado e doutorado, dos programas de pós-graduação em Biologia Parasitária e Ciências da Saúde, tá? Todos dois daqui da nossa universidade. Ele é pesquisador do Laboratório de Imunologia e Biologia Molecular do HU e ele trabalha principalmente, pesquisa e estuda doenças infecciosas, em especial, né, também a extossomose, tá? E faz pesquisa em epidemiologia de doenças infecciosas, parasitárias e geoprocessamento em saúde. Então, é um professor muito especial para o nosso módulo. Passo a palavra para você, Márcio. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Rosana, pelas palavras. Muito obrigado mesmo. Fico muito feliz de poder participar, né, desse módulo do DESLI. Foi um módulo que eu coordenei por muitos anos. Eu acho que do tempo que eu fiquei aí, de 2013 a 2019, nesse período, em 5 anos, eu coordenei o módulo de abrangências. E, assim, eu tenho um carinho muito especial, não só pelo DESLI, pelo campus, mas por esse módulo em si. É uma área que eu gosto muito, eu acho fascinante. E eu espero, né, como essa é a primeira palestra do módulo, eu conversando com a Rosana, pensei em trazer justamente uma temática que permitisse fazer uma introdução geral ao tema, né, e em especial às doenças parasitárias, que são contempladas no módulo de abrangências, tá? O tema, então, que foi que a gente concordou em trabalhar nessa palestra é sobre doenças parasitárias e negligenciadas, aspectos biológicos e associação com determinantes sociais da saúde, tá? Então, assim, pensando, gente, primeira coisa, por que é importante ainda se estudar doenças parasitárias? Por que a gente ainda precisa falar sobre doenças negligenciadas, né? Em especial considerando que vocês são estudantes da área da saúde, né? Vocês vão se deparar e vocês vão trabalhar com essa temática, né? Provavelmente aí durante a vida profissional de vocês. Então, assim, parece que a gente meio que esqueceu, né, de se falar sobre algumas dessas doenças como se elas tivessem sido erradicadas, né, eliminadas, né, da nossa sociedade. De fato, né, houve uma redução expressiva, né, da prevalência e das taxas de incidência quando falamos em doenças parasitárias. Né? Por exemplo, antes dos anos 90, eram as doenças que mais acometiam a população, né, essas doenças parasitárias e infecciosas. Né? Desse período para cá, né, atualmente, a gente teve melhorias expressivas em diversos determinantes sociais da saúde, né, como melhorias em infraestrutura habitacional,
melhor acesso à água tratada e potável, avanços na rede de esgotamento sanitário, de acesso a medicamentos, desenvolvimento de algumas vacinas, melhorias em diagnósticos. Então, todos esses determinantes, da saúde impactaram, decisivamente na redução da prevalência dessas doenças parasitárias. No entanto, é importante destacar aqui também que, apesar da redução que aconteceu nesses últimos anos, essas doenças elas ainda acometem uma boa parcela da população, em especial aquelas mais pobres, as mais carentes, as que a gente atualmente diz que se encontram em alto estado de vulnerabilidade social. E aí, por essa razão, elas acabam sendo classificadas como doenças negligenciadas. Mas, afinal, o que são doenças negligenciadas? O que significa esse termo? Quais são as doenças que ainda são incluídas nesse grupo, que a gente chama de DTNs, ou doenças tropicais negligenciadas? Eu trouxe aqui alguns conceitos, como, por exemplo, esse aqui é desse pesquisador, Ricardo Valverde, ele é um epidemiologista da Fiocruz, e ele diz o seguinte, olha só, as doenças negligenciadas são aquelas causadas por agentes infecciosos ou parasitas e são endêmicas em populações de baixa renda. Essas enfermidades também apresentam indicadores inaceitáveis e investimentos reduzidos em pesquisas, produção de medicamentos e em seu controle. Tem um outro conceito, esse aqui é do outro pesquisador, Flávio Pontes, que ele diz o seguinte, olha só, as doenças negligenciadas são um grupo de doenças endêmicas, especialmente entre as populações pobres. Olha o que ele grifa aqui. As medidas preventivas e o tratamento para algumas dessas doenças são conhecidos, então, ou seja, são doenças que podem ter, que têm tratamento, que a gente sabe como prevenir. No entanto, eles não são disponíveis universalmente, em especial em áreas mais pobres do mundo. Tá? Esse aqui é o do Ministério da Saúde do Brasil, está lá na página, ele diz o seguinte, doenças negligenciadas são doenças tratáveis e curáveis que afetam principalmente populações com poucos recursos financeiros, que, justamente por isso, não despertam o interesse da indústria farmacêutica. Atualmente, a Organização Mundial da Saúde classifica 17 enfermidades como doenças negligenciadas, dentre elas o calazar, ou leishmaniose, doença do sono, a dengue, esquistossomose e as enteroparasitoses. Então, se a gente observar esses três conceitos em relação às doenças negligenciadas, a gente pode perceber o seguinte. Primeiro, são doenças que afetam majoritariamente as populações mais pobres, aquelas que estão em maior vulnerabilidade social, e por essa razão, por justamente os mais pobres seriam os mais acometidos por essas doenças, é como se elas não despertassem o interesse em investimentos para a pesquisa ou para a própria indústria farmacêutica investir em desenvolvimento de novos métodos de diagnóstico ou de vacinas ou de novas drogas. Então, são doenças esquecidas. São doenças que a gente sabe como prevenir, são doenças que têm tratamento para a maioria delas, mas que, infelizmente, como quem é acometido é justamente a população mais carente, os governantes, a indústria farmacêutica, simplesmente não têm interesse em investir. Então, é por essa razão que elas continuam endêmicas, com taxa de prevalência e incidência em muitas regiões. Tá? Quando a gente pensa em distribuição espacial, a distribuição geográfica dessas doenças, por exemplo, se a gente traçar aqui a linha do hemisfério que separa, a gente percebe que, por exemplo, as áreas mais acometidas por essa doença são as áreas dos trópicos do planeta, mas olha que interessante, elas estão mais presentes na Ásia, na África e nas Américas, América Central e América do Sul. São justamente as regiões do globo que possuem menor PIB, menor distribuição de renda, maior desigualdade social, são áreas com populações mais pobres quando a gente compara, com, por exemplo, países da América do Norte ou da Europa, E aí, os dados do próprio Ministério da Organização Mundial da Saúde, ela estima que, por exemplo, cerca de 1,5 bilhão de pessoas no mundo são afetadas por essa doença. Ou seja, isso é em torno de um quarto aí
da população mundial. Então, 1/4 da população mundial que pode estar afetada por alguma doença tropical negligenciada. Né? E mais ou menos 3 bilhões de pessoas em todo o mundo está em risco de ser infectado por alguma dessas doenças. E aí, como eu falei, principalmente na África, Ásia e nas Américas. Só para vocês terem uma ideia, lembra que eu falei que são doenças que a gente sabe como prevenir, né? Conhecemos as medidas profiláticas, tem tratamento para a maioria delas, e apesar de tudo isso, cerca de 150 a 500 mil mortes ocorrem todos os anos em decorrência de complicações das doenças tropicais negligenciadas. Agora, quem mais morre são justamente as populações mais carentes, as populações mais pobres, e por essa razão a gente chama de doença tropical negligenciada. Tá? Aqui tem a lista da própria OMS, destacando as principais delas, né, como eumintíase, né, as verminoses, esquistossomose, filariose, hanseníase, as leishmanioses, doença de Chagas, dengue, dentre tantas outras. Né? Então, essas são as principais doenças. E se a gente lá, por exemplo, o Brasil, em nível de América, o Brasil é o principal país que responde pela prevalência de hanseníase, de esquistossomose, de leishmaniose e doença de Chagas na América Latina. Se a gente pensar, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, de todos os casos de leishmaniose que são notificados na América Latina, 97% deles ocorrem no Brasil. Então, o nosso país ele tem uma carga de prevalência muito alta quando nós pensamos nessas doenças. Tá? Bom, tomando em relação às parasitárias, né, dentre as negligenciadas, se a gente considerar doenças parasitárias, eu trouxe esse gráfico aqui com dados da Organização Mundial da Saúde que mostram o seguinte, olha só. Se a gente pensar em vermes intestinais, são cerca de 1,4 bilhões de pessoas no mundo infectadas por algum tipo de verme intestinal, como Ascaris, Ancilostomídeo, tricuríase, enteróbios, dentre outros. De malária, são cerca de 300 mil casos anuais. Doença de Chagas, aqui, ó, tripanossomíase, 0,3, leishmaniose, 12 milhões, doença de Chagas, 16 milhões, perdão, esquistossomose, 200 mil, tá? Então, assim, são doenças com taxas de prevalência ainda muito elevadas no mundo, tá? E, por exemplo, falando de mortalidade, só para vocês terem uma ideia, a doença parasitária que mais mata no mundo é a malária, tá? Especialmente na África, tá? A OMS estima que anualmente cerca de 500 mil pessoas morrem de malária em todo o mundo. Mas, como eu falei, a maioria dos casos, 90% a 95% desses óbitos ocorrem principalmente na África. Então, assim, são dados inaceitáveis, são dados revoltantes de doenças que, mais uma vez eu falo, a gente sabe como prevenir, tem tratamento, mas, infelizmente, ainda nos deparamos com esses indicadores epidemiológicos, né, que eu considero aí inaceitáveis falando dessas doenças. Mas pensando assim, o quanto uma doença, a gente está falando aqui em números, né? Mas vamos pensar assim, o quanto uma doença pode impactar, né, a qualidade de vida da população, né, o quanto uma doença pode afetar, né, não só causando adoecimento, mas mortalidade, tá? Por exemplo, aqui, ó, a esquistossomose, só para vocês terem uma ideia, é uma doença que eu trabalho, né, eu estudo ela desde o meu mestrado. Ó, no mundo, são cerca de 207 milhões de casos, são 2 milhões que acontecem só no Brasil. No Brasil, o Ministério da Saúde estima que são 30 milhões que vivem em área de risco. E quando a gente pensa aqui, ó, nos estados mais afetados, se vocês observarem aqui, ó, são os estados da região Nordeste e alguns aqui da região Sudeste também. Se a gente fizer um ranking dos estados com maior taxa de prevalência, em primeiro lugar, adivinhe, Sergipe. Sergipe ocupa o primeiro lugar no ranking de taxa de prevalência da esquistossomose no Brasil, seguido por Alagoas e Pernambuco. Tá? A gente está falando aqui de indicadores epidemiológicos. Mas, como eu tinha dito anteriormente, essas doenças elas afetam muito também a qualidade de vida de um indivíduo. Então, eu trouxe um vídeo aqui só para ilustrar o quanto uma doença parasitária negligenciada pode afetar o indivíduo. Deixa eu ver se passa aqui, viu, gente?
Bora lá, PowerPoint, ajuda aí. Só um instante, gente, eu acho que travou. A tecnologia não está querendo ajudar hoje, viu? Eu testei ainda há pouco, estava passando ok. Bora lá, vídeo. Ah, agora que ele resolveu. Ó. Não, cara. Calma aí, gente. Eu vou mostrar o vídeo para vocês. Só um instante. Mas. Professor, Oi. o senhor tem esse vídeo baixado? Tenho. Deixa eu fazer o Então, seguinte. arraste ele para o Google, aí você projeta a imagem no Google e fica mais fácil. Porque por aí dá uns probleminhas mesmo na hora de reproduzir. Ó, agora foi. Vocês estão vendo o vídeo direitinho aí? Vocês conseguem imaginar o que é isso aqui que o cara está segurando aqui desse outro? É isso. É o saco escrotal. Alguém tem ideia que doença que causa isso? Ele caiu, pessoal? Isso, travou aqui para mim também. Principalmente Oi? Travou, Márcio. Pronto, você voltou agora. Alguém respondeu desculpa. aí? Você perguntou se alguém sabia. Alguém respondeu aí? Alô? Oi, tá me ouvindo? Márcio, travou de novo. Travou de novo. Oi, Rosana. Travou, Oi, foi? pronto. Foi, travou. Ah, tá. Diga Desculpa. Não, eu tinha perguntado se alguém sabia que se doença alguém era. sabia. Rafael e Carolina colocaram filariose. Isso mesmo. Essa mesma. É a filariose, que também vocês conhecem como elefantíase, né? Essa doença ela afeta principalmente os membros inferiores, né? As larvas elas obstruem os vasos linfáticos e acaba levando essa retenção de líquidos e cria esse edema nos tecidos. Mas ela pode afetar também o saco escrotal nos homens e as mamas nas mulheres. A filariose ou elefantíase ela é uma doença, mais uma vez, tem tratamento, a gente sabe como prevenir, tem como tratar, mas infelizmente nos deparamos com esse tipo de situação, né? E eu cito mais uma vez, geralmente a população mais pobre, que tem menos acesso a recursos de saúde, né, a infraestrutura, a diagnóstico e tratamento, é quem é mais afetada, né? Não só pelo adoecimento, mas também com todo esse atraso para diagnóstico, para tratamento
né, e para evitar que esse indivíduo chegue a esse tipo de situação. Tá? De que forma, né, o investimento em determinantes sociais da saúde pode melhorar, né, impactar na prevalência dessas doenças? Então, por exemplo, no Brasil, né, se a gente contar a partir de 2003, houve avanços significativos no acesso da população mais carente a esses serviços, como, por exemplo, rede de esgoto aqui, ó, né, um avanço progressivo, acesso à eletricidade, acesso à água encanada, água tratada, a coleta de lixo. Então, assim, de que forma, quando você melhora esses determinantes, você acaba impactando na transmissão das doenças parasitárias, né? Então, como que investir em determinantes sociais da saúde afeta a transmissão dessas doenças, né? Por exemplo, doenças parasitárias, se a gente pensar nessas doenças, o habitat dos parasitas ocorre principalmente no nosso lume intestinal. Então, o ciclo, né, biológico, o ciclo evolutivo do parasito, ele passa, né, pelo intestino do hospedeiro humano, né, e a eliminação de, por exemplo, cistos ou ovos de parasitos ocorre por meio fecal. Então, se você investe, por exemplo, em água tratada, acesso à água tratada, especialmente esgotamento sanitário, você acaba interferindo, quebrando o ciclo biológico do parasito. E aí você impede ou reduz significativamente a transmissão da doença, né? Porque muitos desses parasitos eliminam, como eu falei, ovos e cistos através das suas fezes. Então, se você impede que esse material fecal atinja coleções hídricas, né, ou sejam lançados a céu aberto, você reduz expressivamente a transmissão dessas doenças. Tem um dado, uma estimativa da própria OMS que diz o seguinte: se você investe $1 em esgotamento sanitário, você reduz 5, você economiza 5 em gastos com saúde da população. Então, você tem retorno não só na melhoria de vida, né, no impacto da transmissão dessas doenças, mas como você melhora também a saúde da população, né, você reduz os gastos com atendimento, com tratamento, ou seja, se a gente pensasse bem, né, se nossos governantes quisessem, de fato, controlar essas doenças, era basicamente investir em água tratada e esgotamento sanitário. E aí você ia acabar reduzindo muito a transmissão dessas doenças. Tá? Turma, outra coisa que eu acho importante falar aqui, quando a gente fala de doença parasitária, é entender primeiro características das doenças parasitárias. Então, eu trouxe aqui alguns conceitos, né, já que vocês vão começar a estudar o módulo de abrangências e estudar doenças parasitárias, eu trouxe aqui alguns conceitos importantes, né, da área da parasitologia. Então, por exemplo, o que é o parasitismo? O parasitismo é uma relação ecológica, né, entre duas espécies diferentes, ou seja, é uma relação interespecífica. Nessa relação existe, primeiro, uma unilateralidade de benefícios, ou seja, uma espécie é beneficiada, a espécie parasita, enquanto que a outra espécie sofre prejuízo, a espécie hospedeira. Então, quando isso acontece, nós temos uma relação de parasitismo. Tá? Além disso, o hospedeiro ele passa a constituir o meio ecológico onde o parasito vive. Tá? Esse hospedeiro ele vai servir não só do local onde o parasito vai sobreviver, mas também de onde o parasito vai retirar seus nutrientes, onde o parasito vai se reproduzir. Tá? Ocorre dependência metabólica de grau variável entre as espécies. Né? Como eu falei, o parasito ele depende do hospedeiro para ingerir os seus nutrientes. E existe uma tendência, turma, natural ao equilíbrio dessa relação parasito-hospedeiro. Como assim, professor? A tendência é ocorrer esse equilíbrio? Sim. Por exemplo, se a gente pensar em algumas doenças, como a leishmaniose e a doença de Chagas, essas doenças, elas acontecem, o parasito, ele infecta diversos animais silvestres. E muitos desses animais silvestres que são infectados não desenvolvem doença. Isso por quê? Os parasitologistas acreditam que anos de evolução de contato do parasito com essas espécies silvestres levou a essa adaptação, né, da relação parasito-hospedeiro. Já na nossa espécie, no ser humano, como ela é uma espécie nova, se a gente comparar, né, em relação às outras, na escala evolutiva, é provável que essa adaptação não aconteceu ainda. Então, por isso que na nossa espécie, né, esses parasitos ainda provoquem doença. Entenderam?
Então, ao longo do tempo, o esperado é que isso aconteça, que ocorra essa adaptação e esse equilíbrio natural entre parasita e hospedeiro, como já é observado em muitas espécies silvestres. Tá? Bom, quando a gente pensa em classificação filogenética dos principais parasitas, o que nós temos? A gente tem protozoários, como a leishmania, que causa as leishmanioses ou calazar, Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas, Entamoeba stolítica, que causa a amebíase, e Giardia lamblia, que causa a giardíase. Dentre os vermes, nós temos dois grandes grupos. O grupo dos vermes que tem o corpo achatado dorso-ventralmente, os chamados plateumintos, e aí tem duas importantes espécies, como o Schistosoma mansoni e a Taenia solium, e os vermes de corpo cilíndrico, chamados de nematóides, como Ascaris lumbricoides, que causa ascaridíase, a Vuquereria bancroft, que causa a filariose ou elefantíase, e o Ancylostomum aduodenalis ou Necator americanus, que causa o amarelão ou ancilostomíase. Tá? Esses dois aqui, platelminto e euminto, a gente costuma chamar, em conjunto, de vermes eumintos. Tá? E a gente tem também, participando desses parasitos, os artrópodes. Artrópodes participam de duas formas das doenças parasitárias. Eles podem causar a própria doença, como os ectoparasitos, a exemplo de piolho, Sarcoptes scabiei, causa sarna, o próprio ácaro. E a gente tem também espécies de artrópodes que participam como vetores. Eu vou me desculpar aqui, os mosquitos sim, ou percevejos participam como artrópodes vetores, a exemplo do triatoma ou barbeiro, que transmite a doença de Chagas, ou o flebotomínio, que transmite a leishmaniose. E a gente tem um outro grupo que eu coloquei erroneamente aqui, que são os caramujos. Caramujos não é artrópode, viu, gente? Desculpem aí. Caramujos são moluscos, mas que são importantes espécies vetoras na transmissão da esquistossomose. Tá? Aqui essa tabela, ela organiza filogeneticamente essas espécies. Eu só queria chamar a atenção aqui, que dentre os filos, a gente tem aqui, dos protozoários, o filo Sarcomastigófora. Nesse filo, a gente tem espécies de protozoários que se locomovem ou por flagelos ou pseudópodas. E aí esse filo se divide em dois subfilos. O filo Mastigófora, com espécies que se locomovem por flagelo, e o filo Sarcondina, que são aquelas que se locomovem por pseudópodes. Dentre os mastigóforas, nós temos como espécies o Trypanosoma cruzi e as espécies de leishmania, tá? que causam leishmaniose. E dentre os sarcondíneos, nós vamos ter as espécies que formam pseudópodes, como Entamoeba stolítica, que causa a ameba, a ameba parasita, e essas outras aqui que são amebas de vida livre. O outro importante filo dentre os protozoários é o filo Ampicomplexa. Esse filo Ampicomplexa, tá? Ele não possui nem flagelo, nem forma pseudópode, mas dentre esse aqui, a gente encontra espécies que causam importantes doenças parasitárias, tá? Como o Toxoplasma gondii, que causa a toxoplasmose, e as diversas espécies de plasmódio, que são responsáveis pela transmissão da malária. A gente tem também o filo Ciliófora, que possui cílios como estrutura locomotora, e a única espécie importante, que tem relevância para causar alguma doença para a gente é o Balantidio coli. Ele é uma espécie que causa parasitose, principalmente em suínos, mas que erroneamente pode acabar infectando o ser humano também. Tá? Isso aqui, turma, falando de protozoário, tá bom? Nos eumintos, como eu já destaquei, a gente tem dois grandes filos, o filo platelminto, que são de vermes de corpo achatado dorso-ventralmente, e a gente tem duas importantes classes. A classe tremátoda, que inclui aí o xistosoma e a facíola, o xistosoma que causa a esquistossomose e a facíola que causa a faciolose, no caso a facíola hepática. E dentre a classe cestoda, a gente tem as espécies de tênia, que causa a teníase ou cisticercose. Né? E aí, dentre os asquelmintos ou nematóides, que são os vermes de corpo cilíndrico, a gente vai ter os vários tipos de vermes, como ascaris, heminoleptes, strongyloides, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, gente, porque ao longo do módulo de abrangências, vocês vão estudar a maioria dessas espécies aqui, tá bom? Bom, outra coisa que é importante destacar também aqui é que, assim, para muitas doenças parasitárias,
você pode ter a infecção, né? Você pode ser infectado, mas muitas vezes você não tem o desenvolvimento da doença, tá? Então, por exemplo, quais são os fatores que vão induzir, né, o que vão permitir aí que você seja resistente ou suscetível à infecção? A gente tem fatores que são associados ao próprio parasito, né, como, por exemplo, a carga parasitária, ela é decisiva. Né, quanto maior a carga parasitária, maior a chance de estabelecer a doença e dessa doença evoluir com gravidade, tá? A localização, ou seja, de acordo com o local em que o parasito esteja presente. Por exemplo, enquanto a ameba ela fica no lume intestinal, ela causa amebíase intestinal. Pode ser assintomática, pode provocar casos de diarreia, mas se, por exemplo, se essa ameba romper a parede intestinal, cair na corrente sanguínea e migrar para o fígado, para os pulmões ou para o cérebro, ela causa uma forma muito mais grave da amebíase, que é a chamada amebíase extraintestinal, né, criando abscessos nesses órgãos onde ela possa colonizar. Então, dependendo do local onde o parasito se estabeleça, vai variar aí a gravidade da doença, né? O tamanho do parasito também pode afetar, tá? A virulência, que é a capacidade que ele tem de se replicar e de provocar doença, e o metabolismo, como, por exemplo, muitas espécies em si não provocam problema, mas sim os resíduos metabólicos que ela libera é que pode causar algum problema ou algum agravamento no hospedeiro, tá? Esses são os inerentes ao parasito, tá? Ao hospedeiro, como no caso a gente, quais fatores que podem contribuir para a resistência, para a suscetibilidade ou para a gravidade da doença? A gente tem, por exemplo, aí sexo, idade, nutrição, resposta imunológica e fatores genéticos. Resposta imunológica, eu acho que fica fácil da gente entender, porque, por exemplo, quando você é infectado, se o seu sistema imune ele está adequado, né, você está imunocompetente, geralmente essa sua imunidade ela vai combater a infecção e impedir que a doença se estabeleça. Isso, o melhor exemplo disso é o que acontece nas leishmanioses. Indivíduos imunocompetentes e bem nutridos, é difícil que a doença se estabeleça nesses indivíduos, entendeu? Porque a própria resposta imunológica combate o parasito e impede que a doença aconteça. Agora, por exemplo, indivíduos imunocomprometidos, né, imunossuprimidos, há uma chance muito maior da infecção se estabelecer e provocar doença grave. Por exemplo, em co-infecção HIV, leishmaniose, há uma chance muito maior do indivíduo ficar doente e dele evoluir com gravidade, por conta do comprometimento do sistema imune nesses indivíduos, tá? Idade, fica fácil a gente entender, por exemplo, crianças de 0 a 5 anos, elas são muito mais acometidas por essa doença porque não houve ainda maturação do sistema imunológico dela. Então, as defesas dessas crianças nessa fase bem inicial não estão muito bem estabelecidas. Então, eles acabam ficando muito mais suscetíveis a essas infecções. Mas, professor, e o sexo? Por que o sexo é importante nesse contexto? Quando a gente pensa em sexo, turma, existem dois fatores que tem que se levar em consideração. Fatores comportamentais e fatores hormonais. Como assim? Geralmente, para algumas doenças, os homens acabam se expondo mais, né? Ou, né, homens acabam, quando são doentes, eles têm mais resistência a procurar atendimento médico, a fazer diagnóstico inicial e a tratar a doença, tá? Esses fatores comportamentais do sexo masculino aumentam o risco de infecção pela doença. E como o homem também tem uma resistência a procurar atendimento, quando ele procura quando já está para morrer, então a doença acaba se apresentando com mais gravidade. Então, isso levando em consideração o fator comportamental. Agora, tem outros estudos que estão sendo realizados atualmente e que têm investigado o fator hormonal. Por exemplo, percebeu-se que para algumas doenças infecciosas, a maior produção de testosterona acaba aumentando o risco de infecção em indivíduos do sexo masculino. Por exemplo, estudos em laboratórios mostrou que a alta concentração de testosterona aumenta a taxa de infecção das células do hospedeiro, isso com estudo em laboratório. Então é como se a testosterona ela facilitasse a entrada do parasito nas células, como exemplo a leishmaniose.
Então, esses estudos pioneiros ainda bem iniciais têm demonstrado isso, esse efeito da testosterona em algumas infecções. Então, pode também estar aí justificando, né, a maior prevalência e talvez gravidade dessas doenças no sexo masculino. Tá bom? Bom, turma, os parasitos eles podem ser classificados de diversas formas. Por exemplo, de acordo com a forma de transmissão, o parasito pode ser classificado, né, em diretos ou indiretos. Parasitos que têm transmissão direta são aqueles que são transmitidos de indivíduo para indivíduo, né? Isso pode ser por contato, né, como sarnas e piolho. Transmissão congênita, né, de mãe para filho, como, por exemplo, toxoplasmose, ela pode ser transmitida de forma congênita. E transmissão sexual, como, por exemplo, a tricomoníase, né, que é uma parasitose que também é classificada como IST. Ela é uma infecção sexualmente transmitível que pode ser transmitida entre parceiros sexuais. Os que têm transmissão indireta são aqueles que usam algum componente para levar o parasito do hospedeiro ao outro. Então, por exemplo, doenças que são transmitidas por artrópodes, né? Doenças que são transmitidas pela água ou pelo solo, né? Como as geoelmintíases, e algumas que podem ser transmitidas por fomites. A gente chama fomite qualquer objeto que possa transmitir algum parasito. Por exemplo, sarnas podem ser transmitidas por roupas, né? Piolho pode ser transmitido por escova de cabelo. Tá? Então, qualquer coisa que você use, algum componente para levar o parasito de um hospedeiro ao outro, ele tem transmissão indireta. Tá? De acordo com a ação do parasito sobre o hospedeiro, o parasito pode ser classificado. A ação do parasito pode ser classificada como ação exfoliadora. A ação exfoliadora é aquela em que o parasito absorve nutrientes ou sangue do hospedeiro. Por exemplo, o Ancylostoma duodenale, que é o verme que causa a ancilostomíase ou amarelão, eles se fixam na nossa mucosa intestinal e fica se alimentando do sangue do hospedeiro. É por isso que ele causa, né, a anemia que caracteriza o amarelão. Então, essa ação de se nutrir, né, de sangue ou absorver os nutrientes do hospedeiro, nós chamamos de ação exfoliadora. Uma outra ação que o parasito pode causar é a ação tóxica. É quando ele libera enzimas ou resíduos metabólicos que podem levar a lesão ao hospedeiro. O Schistosoma mansoni faz isso. Os vermes adultos, eles acabam liberando alguns metabólitos que acabam induzindo lesão no hospedeiro. Tá? A ação mecânica, ela acontece quando algumas espécies podem obstruir o fluxo de alimento ou de linfa em algum canal ou vaso. Então, por exemplo, aquele que eu falei, o vídeo que eu mostrei para vocês ainda há pouco, é a filariose ou elefantíase. Isso acontece porque as larvas filárias do parasito obstruem os vasos linfáticos daquele tecido, né, acaba evitando a absorção, né, de plasma e de linfa. Tá? E um outro exemplo é as lombrigas, né, os Ascaris lumbricoides causam. Se você tiver uma infecção maciça por Ascaris lumbricoide, turma, eles podem ser, né, a quantidade de Ascaris pode ser tão grande que eles acabam obstruindo o intestino do indivíduo. Tá? E a ação irritativa. A ação irritativa ocorre quando a própria presença do parasito no tecido acaba levando à lesão traumática e irritação local. Por exemplo, a presença de giardias no intestino delgado, se essa infecção for crônica, a giardia acaba levando à destruição das microvilosidades intestinais. Então, esse é um tipo de ação irritativa. Eu trouxe um outro vídeo aqui, né, de um exemplo de obstrução mecânica. Isso aqui que vocês estão vendo, turma, nesse vídeo, nada mais do que uma cirurgia de desobstrução intestinal de infecção por Ascaris lumbricoides. Tudo aí que vocês estão vendo, os cirurgiões extraindo do intestino delgado, são Ascaris, são vermes adultos de Ascaris lumbricoides ou lombriga. Tá? Esse é um exemplo de ação mecânica que um parasito pode causar no indivíduo, tá? Parece macarrão bolonhesa. Parece espaguete à bolonhesa. Boa sorte para quem for comer macarrão hoje. Beleza?
Bom, outra forma de classificação dos parasitos é de acordo com o seu ciclo biológico. Então, por exemplo, o parasito pode ser classificado em ciclo monoxênico ou ciclo heteroxênico. Parasito que tem ciclo monoxênico é aqueles que só tem um hospedeiro no seu ciclo biológico. Então, por exemplo, amebas, giardias e o próprio ascaris, ele só tem um hospedeiro. Né? Por exemplo, aqui a gente, ser humano. Né? Então, a transmissão acontece de ser humano para ser humano. Como só tem um hospedeiro nesse ciclo, ele é classificado como ciclo monoxeno ou monoxênico. Tá? Tanto faz. Vocês podem encontrar as duas formas na literatura. Tá? Aqueles parasitos que possuem 2 hospedeiros no seu ciclo biológico, eles são classificados com ciclo heteroxênico. Por exemplo, a leishmania, né, que tem o hospedeiro vertebrado, como ser humano ou cão, e o flebotomínio, que é o hospedeiro invertebrado que transmite o parasito. Então, eu tenho 2 hospedeiros no ciclo biológico. Ou seja, esse parasita é classificado com ciclo heteroxênico. Tá? O Schistosoма mansoni, que causa a esquistossomose, ele também tem 2 hospedeiros. O hospedeiro humano, como vertebrado, né? E o hospedeiro intermediário, que é o caramujo, pertencente ao gênero Bionfalaria. 2 hospedeiros, ciclo heteroxênico. Tá? Além disso, o parasito ele pode ser classificado de acordo com o modo de reprodução. Por exemplo, se o parasito tiver alternância de gerações durante o seu ciclo biológico, né, ele é classificado como parasito heterogenético ou digenético. Se o parasito só tem reprodução sexuada ou só tem reprodução assexuada, né, ou seja, não tem alternância de gerações, esse parasita é classificado como monogenético. Fiquem atentos para vocês não confundirem, turma. Olha só, o ciclo biológico é classificado como monoxênico ou heteroxênico. Monoxênico quando só tem um hospedeiro. Heteroxênico quando tem 2 hospedeiros. O parasito, de acordo com o modo de reprodução no seu ciclo, ele pode ser classificado como heterogenético ou monogenético. Quando é que ele é heterogenético? Quando tem alternância de gerações, ou seja, ele tem tanto reprodução sexuada como assexuada. O plasmódio é um exemplo disso. Ele tem as 2 reproduções durante o seu ciclo biológico. Quando o parasito só tem ou reprodução sexuada ou somente assexuada, ele é classificado como monogenético. O Ascaris lumbricoides, o Schistosoma, né, só tem reprodução sexuada, ele é classificado como monogenético, tá bom? O parasita obrigatório é aquele que é incapaz de viver fora do hospedeiro. Por exemplo, o Schistosoma, o plasmódio, só sobrevive se estiver dentro do hospedeiro, tá? O parasito facultativo, turma, é aquele que tanto faz. Ele pode viver tanto dentro como fora do hospedeiro. Por exemplo, existem larvas de moscas, que a gente chama de miíase, que podem viver em feridas do próprio hospedeiro vivo, como também podem viver em matéria orgânica em decomposição. Vocês já ouviram miíase na vida de vocês? Já viram essas larvas? É muito comum em bicho, né? A gente vê muito em bicho, cachorro, gato, enfim. Mas vocês sabiam que é muito comum miíase em gente? Tem aluno de odonto aí na turma? Vocês se preparem, viu, futuros odontólogos, porque é muito comum vocês se depararem em urgência com pessoas sendo atendidas com miíase na boca. É absurdo, professor, isso não existe? Não existe. E tô aqui com um vídeo para mostrar para vocês. Estão vendo aí? Isso é miíase em um indivíduo vivo. A boca de um indivíduo. É absurdo, é uma coisa grotesca, mas eu conversei com a professora Débora, professora que inclusive do DESL, do departamento de vocês, é muito minha amiga, e ela falou que quando ela fazia lá os estágios dela na odonto, ela disse que era muito comum no Rio receber na urgência morador de rua com miíase oral. Então, assim, é uma coisa inaceitável, grotesca, absurda, mas que infelizmente ainda acontece. Entendeu? É mais um exemplo de como essas doenças são negligenciadas, tá bom? Uma outra forma de classificação é de acordo com o habitat, né? Se é fora ou dentro do organismo. Então, por exemplo, aqueles parasitos que vivem fora do organismo são classificados como ectoparasitos. Os melhores exemplos são os artrópodes, como o Sarcoptes scabiei, que causa sarna, né, que fica na pele,
ou pedículos humanos, que causa piolho, né? Ou o Pyrrhus pubis, que causa o chato, entendeu? Todos eles ficam fora do organismo. Então, são ectoparasitos. Os que vivem dentro, por outro lado... Ah, não, tem um vídeo aqui. Exemplo de ectoparasito. A gente vê muito piolho em criança, não é, gente? Mas piolho também acomete adulto. E tá aí. Olha o tanto de piolho na cabeça dessa senhora, minha gente. Então, como tá aí, né, ó, fora, ambiente externo, a gente classifica como ectoparasito. Beleza? Já aqueles que sobrevivem dentro do hospedeiro são classificados como endoparasitos, né? Protozoários e eumintos, né? Como Inolepis, Ascaris, Giardia. Ah, aqui tem outro exemplo de Ascaris, ó, passeando dentro do organismo, né? O indivíduo foi fazer aqui uma colonoscopia e voa lá. Olha que estava dentro do intestino dele. Uma bela de uma lombriga passeando aí, ó. Tá até gordinha ela, né? Só uma, comida à vontade. Bom, como fica dentro, né? A gente classifica como endoparasito. Viu, gente? Dentre os endoparasitos, turma, tem outra classificação, né? Aqueles que ficam no sistema circulatório e linfático. Então, por exemplo, aqui, ó, protozoários, né, ó, que ficam no nosso sangue, como, por exemplo, o Trypanosoma cruzi, ele fica principalmente no nosso sangue. O plasmódio também fica no nosso sangue. Platelmintos, como o xistosoma, que ficam no... Ó, o xistosoma, ele não fica nem no intestino grosso, nem no fígado. O xistosoma fica num conjunto de vasos que interliga o nosso intestino ao nosso fígado. Esses vasos são os vasos mesentéricos do sistema porta-hepático. Então, o xistosoma fica lá, tá? E nematóides, como o Vocaria bancroft ou as larvas filárias, que ficam em nossos vasos linfáticos. E existem aqueles que são classificados como intracelulares, como, por exemplo, protozoários, né? A exemplo de Trypanosoma cruzi, Leishmania, né? Esses intracelulares, obviamente, só podem ser protozoários. As doenças parasitárias, elas têm classificações também, né? Por exemplo, ela pode ser classificada como antroponose ou zoonose. Vejam o seguinte, olha só, turma. Quando a gente fala antroponose, são doenças exclusivamente humanas, só ocorre no ser humano. Por exemplo, a elefantíase, ela só acontece na espécie humana. A ascaridíase causada por Ascaris lumbricoides só acontece no ser humano. Então, são antroponoses. Mas, professor, cão não tem Ascaris, gato também tem, mas são outras espécies, são toxocaras. A ascaridíase causada pela espécie Ascaris lumbricoides só acontece no ser humano. Então, se só é exclusivamente humana, é antroponose. A zoonose, por outro lado, é aquela doença que pode ser transmitida livremente entre o ser humano ou vertebrados. Então, se a doença ocorre em humanos e vertebrados, ela é classificada como zoonose. Leishmaniose acontece em cães, raposas, gato e no ser humano. Então, é zoonose. Professor, esquistossomose? Sim. Esquistossomose ocorre no ser humano e ocorre também em bovinos. Então, é zoonose. A tripanosomiase, que é a doença de Chagas, gente, ocorre no ser humano e num monte de bicho. Então, também é zoonose. Ok? Outro conceito, infecção e infestação. Nós chamamos infecção tudo aquilo que é interno, que causa doença dentro do hospedeiro. Então, por exemplo, você tem infecção viral, tem infecção por leishmania, tem infecção pelo xistosoma. Então, quando for interna, é infecção. Aqueles parasitos que só causam doença na parte de fora, os ectoparasitos, nós chamamos de infestação. Então, por exemplo, você tem infestação de piolho, você tem infestação de sarna, né, infestação de chato. Então, essas que ocorrem no meio externo, no nosso tegumento, elas são chamadas de infestação. Tudo que for interno é infecção. Tá? E o vetor, né? O vetor, ele pode ser classificado em mecânico ou biológico. Qual é a diferença? O vetor mecânico é aquele em que o parasito ele vai geralmente preso a partes, como patas, do próprio vetor. Exemplo, moscas. Moscas podem pousar em fezes,
né? Se as fezes tiverem, por exemplo, ovos de helmintos ou cistos de protozoários, elas podem pegar esses ovos e cistos e levar para o alimento e o indivíduo acabar ingerindo. Então, isso aqui é um tipo de vetor mecânico, tá? No vetor mecânico, não existe a participação dele no ciclo biológico do parasito, entendeu? O vetor, ele só é classificado como biológico quando tem a participação do parasito no seu ciclo biológico ocorrendo dentro do vetor. Então, por exemplo, o barbeiro, né, que é o triatomínio, parte do ciclo biológico do Triatom infestas acontece dentro do barbeiro. Então, ele é classificado como vetor biológico. O flebotomínio, que transmite a leishmania, parte do ciclo biológico da leishmania ocorre no flebotomínio. Então, ele é classificado como vetor biológico. Ok? Outros conceitos que são muito importantes, turma, na parasita, são conceitos epidemiológicos. Vocês vão ver muito isso aí nos módulos, então eu espero que isso aqui ajude a vocês nos objetivos. Então, vamos lá, olha só. Os conceitos são endemia, epidemia, pandemia e surto. Né? São nomes muito parecidos, mas cada um tem uma conotação diferente. Então, vamos lá. O que a gente chama de endemia? A endemia é aquela doença que ela acontece com números de casos realmente esperados em uma dada região. Então, por exemplo, vamos supor que todo ano sejam esperados cerca de 100 casos de dengue em lagarto. Aí vamos lá, né? 2010, 101, 2011, 115, 2012, 90, 2013, 120 e por aí vai. Ou seja, o número de casos, ele está muito próximo ali, entendeu? Não teve aumento ou redução significativa. Então, nesse caso, a gente diz que aquela doença ela é endêmica naquela região. Então, a endemia é aquela doença em que o número de casos ocorre de forma esperada a todo ano, ou a todo mês, enfim, de acordo com o período que você queira estabelecer. Então, se vem ocorrendo dentro dos valores esperados, a gente diz que é uma endemia. Se por acaso, vamos supor, em 2016, houve um aumento muito acima do que era esperado, a gente diz que houve uma epidemia. Então, a epidemia é quando há um aumento no número de casos dentre aqueles que era esperado naquela região. Entenderam? E quando é que a gente chama de pandemia? Você deve ter ouvido muito isso aí agora com a Covid, né? Toda vez que a doença ela se espalha para vários países e continentes mundo afora, ela passa a ser classificada como pandemia. Então, por exemplo, em 11 de março de 2020, quando a OMS observou casos em todos os continentes, casos de Covid-19 em todos os continentes, ela classificou a Covid como uma pandemia. Entenderam? Mas, professor, e quando é que a gente chama surto? O surto e a epidemia são conceitos muito parecidos. O que vai diferenciar é quando, por exemplo, se esse aumento for muito rápido, abrupto, a gente diz que houve um surto, entendeu? A epidemia, os casos vão aumentando assim progressivamente ao longo do tempo. Se por acaso em uma semana aumentou vertiginosamente, a gente diz que houve um surto daquela doença, ok? Além disso, com a pandemia da Covid-19, não sei se vocês viram um novo conceito que foi estabelecido para a Covid, a chamada sindemia, entendeu? Por que a OMS passou a chamar a Covid-19 de sindemia? Entendeu? A definição de sindemia é essa aqui, olha só, turma. Interação mutuamente agravante entre problemas de saúde em populações em seu contexto social e econômico. Numa sindemia, o agente etiológico não atua sozinho, mas compactuando com outras doenças e a desigualdade social tem papel-chave no desfecho clínico. Ou seja, a sindemia é aquela doença em que a sua ocorrência nas populações depende dos determinantes sociais da saúde. Então, quando você tem um contexto social e econômico interferindo na ocorrência da doença, ela passa a ser classificada como sindemia. Por que a Covid ela entrou como sindemia? Embora todo mundo tenha a chance de ser infectado, os estudos epidemiológicos mostraram que a doença ela é muito mais impactante
em populações mais pobres e vulneráveis. Entendeu? Teve um estudo bem legal que eu vi em São Paulo, que eles fizeram um mapeamento da Covid. E, por exemplo, populações de favelas tinham de 3 a 5 chances a mais de morrerem por Covid do que moradores de bairros nobres. Então, quando você tem esse contexto social e econômico da doença, ela passa a ser classificada como sindemia. Então, é mais um conceito aí epidemiológico para vocês entenderem. Esses indicadores epidemiológicos, turma, eles são importantíssimos para expressar, né, para a gente estimar a ocorrência da doença em uma população. Então, o indicador epidemiológico tem essa função de medir a frequência das doenças na população. Então, quais são esses indicadores? Vamos lá, olha só. Para você calcular indicador epidemiológico, você precisa primeiro entender esses conjuntos. Fiquem atentos aqui, turma, porque isso aqui, se você entender isso aqui, você vai conseguir compreender qualquer indicador epidemiológico. Isso aqui vai ser muito bom para vocês começarem a fazer as leituras na área de epidêmio, a entender os dados de artigos científicos com pesquisa epidemiológica. Então, espero que isso aqui ajude. É bem rapidinho, olha só. A gente mede a população, né, e a ocorrência de morbimortalidade de acordo com isso aqui, ó, com esses subconjuntos. Então, toda vez que eu falar em morbidade, preste atenção, morbidade é a frequência da doença, é o número de adoecimento. Então, às vezes as pessoas pensam, morbidade é uma doença grave. Não, gente. Toda vez que você mede a ocorrência da doença, é a morbidade, é o número de casos. Então, morbidade expressa isso. Número de casos da doença. Mortalidade, quem morreu. Entendeu? Morbimortalidade é quando você fala de número de casos e número de óbitos. Então, preste atenção. Em uma população, você tem primeiro, ó, a população como toda. Então, vamos imaginar aqui, ó, população de lagarto, aqui, ó, o conjunto maior. Esse conjunto maior representa a população de lagarto. Vamos imaginar que dentro de toda essa população de lagarto, você tem aqueles que tomam banho em rios e lagoas de lagarto. Essa população, né, esse subconjunto que toma banho em rios e lagoas, são pessoas que estão expostas ao Schistosoma mansoni. Então, eu tenho população geral e eu tenho a população dos expostos. Porque nem todo mundo está exposto à doença. Quem está exposto levando em consideração a esquistossomose? Quem toma banho em rios e lagoas. Então, esse aqui é o meu subconjunto de expostos. Turma, todo mundo que toma banho é infectado? Não. Dentre os expostos, você vai ter uma população que vai ser infectada. Então, é um subconjunto aqui, ó, dentro desse. Você tem o subconjunto dos infectados. Dos infectados, turma, alguns adoecem, outros não. Lembram? Susceptível e resistente? Então, dentre os infectados, você vai ter aqueles que vão combater a infecção e não adoecem, e você vai ter aqueles que vão desenvolver a doença. Então, dentre a população dos infectados, você tem a população dos doentes. Dentre os doentes, você tem quem evolui com gravidade e quem tem uma doença branda, geralmente até assintomática. Então, aqui eu tenho um outro subconjunto, que é o subconjunto dos indivíduos que evoluíram com gravidade, é o G de gravidade. E dentre aqueles que evoluíram com gravidade, alguns se recuperam e se curam, e outros, infelizmente, morrem. Aí eu tenho o meu último subconjunto, que é o subconjunto dos óbitos. Se você entendeu todos esses subconjuntos aqui, você pode calcular qualquer indicador epidemiológico. Então, recapitulando, eu tenho população geral, eu tenho indivíduos expostos, dentre os expostos, os que serão infectados, dentre os infectados, os que adoecem, dentre os que adoecem, os que evoluem com doença grave, com gravidade, e dentre os que evoluem com gravidade, os que vão a óbito. Beleza, vamos ver então como é que calcula cada indicador? É simples, olha só. Como é que eu calculo taxa de mortalidade? É só você pegar número de óbitos e dividir pela população. Então, por exemplo, se em lagarto morreram 100 pessoas por esquistossomose em 2020,
É só você pegar 100 e dividir pela população de lagarto. 100, tem quanto aí? 100 mil, vamos supor. 100 por 100 mil. Vai dar 0,000 alguma coisa, não é isso? Para facilitar, você estabelece isso por 1.000, por 10.000 ou por 100 mil habitantes. É só você multiplicar. É só você pegar o resultado dessa divisão. Rapidinho aqui, ó. Vamos supor, né, ó. 100 pessoas morreram por esquistossomose. Dividido pela população de lagarto, que foi 100 mil. Isso aqui, né, vai dar 0,2 zeros aqui, 1, 2, 3. 0, 0, 0, 1. Não sei se foi certo, não. Vamos lá. Então, a taxa de mortalidade é 0,001. Em alguns trabalhos, vocês encontram geralmente assim, ó, a taxa de mortalidade é 1 por 1.000 habitantes, né? É 2 por 10.000. Essa padronização é só você pegar o resultado dessa divisão e multiplicar. Se eu quero saber a taxa de mortalidade por 1.000 habitantes, é só pegar isso aqui e multiplicar por 1.000. Isso aqui vai dar quanto? 1, né? Então, 1... Peraí, não, 0,1, perdão. 0,1 por 1.000 habitantes. Ou 1 por 10.000 habitantes. Entenderam a lógica do cálculo? É bem simples. Entendeu? Mortalidade, ela expressa o número de óbitos pela população total da região. É um indicador totalmente diferente de letalidade. Vamos logo para a letalidade aqui, ó. Letalidade, turma, o cálculo é o seguinte, ó. Óbitos dividido pela população que ficou doente. Vamos imaginar que morreram 100 de esquistossomose e que desses 100 eram 2.000 que ficaram doentes. Corto aqui, 1 por 20. É isso? Então, a minha taxa de letalidade vai ser 0,5. 0,5, né? Isso. Né, ó, 0,05, entendeu? Ou 5%. Geralmente, letalidade a gente estabelece em porcentagem. Então, percebam que taxa de mortalidade é um indicador diferente de taxa de letalidade. Por quê? Mortalidade expressa óbitos pela população geral do município, ou do estado, ou do país. A letalidade, ela expressa o número de óbitos pelo número de indivíduos que ficaram doentes. Entendeu? Por exemplo, a Covid tem muito esse indicador, né? A taxa de letalidade da Covid, ela é 0, alguma coisa, 1, alguma coisa, entendeu? Porque ele pega número de óbitos de Covid dividido pelo número de casos de indivíduos que ficaram doentes pela Covid. Aí você tem o percentual de letalidade. Se você quer saber, por exemplo, mortalidade da Covid em Sergipe, você pega quantos morreram de Covid e divide pela população total do estado de Sergipe. Eu espero que tenha ficado clara aí a diferença entre mortalidade e letalidade, tá? A incidência, turma, né? Eu falo de incidência e prevalência daqui a pouquinho, tá? Tem um slide só para eles, ó. Patogenicidade, turma, é quantas pessoas ficaram doentes dividido pelo número de infectados. Então, a patogenicidade, ela representa o quanto aquela doença causa adoecimento. Se você tem muitos infectados e poucos doentes, a patogenicidade é baixa, não é? Agora, se você tem poucos infectados e vamos supor que você teve 100 indivíduos infectados e desses 100, 80 ficaram doentes. A patogenicidade é de 80%, ela é bem alta, entendeu? Então, patogenicidade representa isso. O quanto de indivíduos adoecem dentre aqueles que foram infectados. É um conceito diferente de virulência. Virulência é a capacidade que o patógeno tem de provocar gravidade. Prestem atenção. Virulência é a capacidade que o patógeno tem de provocar gravidade dentre aqueles que ficam doentes. Ok? Bom, turma, vamos lá. Falar de incidência e prevalência, que são dois conceitos muito utilizados na epidemiologia. Olha só. A incidência, ela representa o número de casos novos que acontecem em uma população. A prevalência, ela representa o total de casos existentes. Então, vamos supor que em lagarto
existem, vamos supor, cerca de 1.000 indivíduos que tenham doença de Chagas, né? Uma doença crônica, doença de Chagas. Esses 1.000 indivíduos aqui, se eu dividir pela população de lagarto, ele vai me dar a minha taxa de prevalência. Então, a taxa de prevalência vai ser o número total de indivíduos que têm a doença dividido pela população daquela região. Então, você pega todo mundo que está doente, divide pela população. Aí, vamos supor que desses 1.000, 80 foram notificados somente em 2020. Esses 80 são os casos novos que ocorreram em 2020. Então, se eu pegar isso aqui e dividir pela população de lagarto, eu tenho a minha taxa de incidência. Então, taxa de incidência representa o número de casos novos pela população da região. Taxa de prevalência é todo mundo que está doente, desde não sei quando até o momento atual. Então, quando você pega todos os casos existentes e divide pela população, você tem a taxa de prevalência. Quando você só calcula isso considerando o número de casos novos, você tem a taxa de incidência. Ficou claro, gente, aí? Bom, e para concluir, turma, olha só. Eu queria falar do geoprocessamento, porque, assim, geoprocessamento é uma técnica muito utilizada atualmente para os estudos epidemiológicos e para a compreensão da dinâmica e controle das doenças. Por que ele é importante? Primeiro, porque você vai conhecer, obviamente, a distribuição geográfica ou distribuição espacial dos casos. Você compreende a dinâmica da doença no tempo e no espaço, né? Se você fizer mapas, por exemplo, ao longo do tempo, você vai ver naqueles mapas como é que a doença tem se comportado ao longo do tempo e no espaço, né? Ela permite também, identificar quais são as áreas de maior risco para a doença ou para a mortalidade, e aí você vai saber, por exemplo, quais são as áreas prioritárias, né, para você tentar controlar e combater aquela doença. E esses mapas de distribuição espacial, eles são fundamentais para orientar os gestores em saúde na elaboração e condução de políticas públicas para o combate e controle da doença. Por quê? Se você faz a análise espacial e se você conhece, né, as áreas que são mais afetadas por aquela doença, você pode direcionar as políticas públicas de saúde para o controle daquela doença. Então, por exemplo, esse trabalho aqui foi um que eu fiz com o meu aluno de mestrado, né, que a gente publicou na revista Acta Trópica, em que a gente viu a distribuição espaço-temporal da mortalidade por esquistossomose no Nordeste do Brasil. Aí a gente aplicou uma técnica de geoprocessamento e nós obtemos esses mapas aqui, olha só. De 80 a 92, de 93 a 2005 e de 2006 a 2017. Percebam que ao longo do tempo tem pequenas variações, né, nas áreas de maior mortalidade pela doença. Então, quanto mais escuro aqui, são as áreas com maior taxa de mortalidade. E perceba que, por exemplo, aqui, se eu fosse o Ministério da Saúde do Brasil, quais áreas que eu iria priorizar para controlar e para reduzir mortalidade pela doença? Claramente essas aqui, Percebam que são assim as áreas que concentram maior número de óbitos pela doença, então onde tem maior taxa de mortalidade. Então são áreas que eu preciso urgentemente direcionar políticas públicas para tentar reduzir a transmissão, para melhorar diagnóstico e tratamento e para tentar controlar a doença. Então, assim, o geoprocessamento em saúde, ele tem se tornado uma ferramenta crucial, né, para os estudos epidemiológicos e para o desenvolvimento de políticas públicas para o controle de doenças infecciosas, parasitárias ou de agravos em saúde no Travou. Isso. Oi, Márcio. Travou um pouquinho. Aguardar ele retornar.
Oi? O meu tá travado para vocês? Não. Foi ele mesmo quem caiu ou eu? Ok. Só o dele. Ele tá na UFES, no laboratório. A internet da UFES não é muito boa. Eita. Falando aqui com ele. Voltou? Oi, voltou. Alguém? Não, está finalizando, falando das políticas públicas, né? Estava até finalizando já Eu acho que eu estava a aqui, tá? região de maior. Pronto. Então, assim, para encerrar, gente, eu queria assim, trazer essa reflexão. Como é que a gente pode efetivamente reduzir a prevalência dessas doenças, né, dessas doenças negligenciadas? Será que se a gente investir em tratamento em massa resolve o problema? Aí eu tenho o exemplo da esquistossomose. A esquistossomose tem campanhas de tratamento em massa em área endêmica. Aí você trata o indivíduo, mas aí ele volta para a região. Ele acaba se reinfectando. Então, só o tratamento em massa não resolve o problema. Educação em saúde, beleza, eu vou chegar lá para o pescador, para aquela senhora que não tem água em casa, eu vou dizer, olha, não pode pescar, né, não pode tomar banho nessa lagoa, não pode pegar água dessa lagoa, que você vai pegar esquistossomose. Beleza, orientei. Mas se ele só tem aquilo como fonte de subsistência, como é que ele vai fazer? Ele vai voltar a pescar, né? As pessoas vão voltar a ter acesso àquela água. Então, assim, não resolve o problema sozinho, né? Investir em campanhas de prevenção, melhoria de diagnóstico, produção de novos medicamentos, desenvolvimento de vacinas, talvez vacina seja, de fato, a medida que mais possa impactar no controle dessas doenças. Mas o que eu queria trazer para vocês é o seguinte, nada disso aqui sozinho vai resolver o problema se, além de melhorar isso aqui, eu não investir em melhorias, em abastecimento de água tratada, se eu não melhorar a infraestrutura domiciliar, se eu não melhorar a rede de esgotamento sanitário, porque eu trato o indivíduo da doença, mas ele volta para esse meio aqui, ele vai se reinfectar novamente. Então, se eu não melhorar as condições de vulnerabilidade social, se eu não melhorar esses determinantes sociais da saúde, eu não vou resolver o problema dessas doenças negligenciadas no país. Se eu não reduzir a violência, porque muitas vezes agentes de saúde, agentes de endemia não têm nem acesso a determinadas áreas por conta da extrema violência. Né? Se eu não melhorar a educação da população, porque somente com melhoria da educação eu não só conscientizo o indivíduo sobre a prevenção, mas eu também dou condições do indivíduo melhorar de vida, de melhorar suas condições, entendeu? Se eu não investir em ciência e pesquisa, por quê? Investindo em ciência e pesquisa, eu dou a oportunidade para que cientistas consigam desenvolver novos fármacos, novos medicamentos e, quem sabe, até vacinas. Então, um país que corta sumariamente investimento em educação, saúde e principalmente em pesquisa e ciência, é um país fadado ao fracasso, é um país fadado à manutenção dessas problemáticas, dessas doenças negligenciadas e de muitos outros problemas. Então, infelizmente, o problema das doenças tropicais negligenciadas no nosso país, isso só vai ser controlado, a gente só vai conseguir combater de fato essas doenças se a gente modificar a realidade social e econômica das populações mais carentes. Somente investindo nesses determinantes sociais da saúde, em melhorias desses DSS, é que eu vou conseguir, de fato, quebrar o ciclo de transmissão dessas doenças, controlar as taxas de transmissão e reduzir a mortalidade pelas doenças negligenciadas, tá?
E para concluir, ó, é um livro que vocês vão utilizar muito nesse módulo, é o livro de Parasitologia Humana do Neves. Lá no início do livro, ele traz essa mensagem que eu acho muito legal. Ele diz o seguinte, ó, o Jeca não é assim, ele está... Caiu de novo. Acho melhor ele desligar a câmera. Falando com ele pelo Zap. Saiu, né? Calma que ele volta. Caiu de novo. Ele estava lendo o texto do Neves, pelo menos? Foi, tava. Mas era isso, era para encerrar com esse... Parei onde? Na parte do Jeca. Gente, então eu queria dizer o seguinte, ó, o Neves, ele traz esse texto lá no início, né, justamente em referência ao Jeca Tatu, né, que foi um personagem importante da obra de Monteiro Lobato, tá? Aí o Neves diz o seguinte, olha só, em 1930, Monteiro Lobato nos privilegiava com a sua compreensão da problemática de nossas endemias rurais, descrevendo o homem do campo não como um indivíduo preguiçoso por natureza, mas sim um parasitado crônico. Atualmente, apesar dos grandes avanços que conseguimos, ainda somos uma sociedade com enorme desequilíbrio social, sanitário, ambiental e cultural, mantida pela dominação de uns, submissão e alienação de outros. Era isso, gente. Obrigado. E assim, a gente abre qualquer dúvida que vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. Show de bola. Tá, eu acho que fez um apanhado de tudo aí. O pessoal está no segundo problema. E aí, vamos começar as perguntas. Muito obrigada mesmo, Márcio. Nada, Rosana. Palestra, gente, aproveita aí. Aproveita. Falou que as formas graves da doença vêm quando o sistema imune está debilitado. Mas, e no caso dos granulomas, ele tem alguma influência sobre o agravamento do quadro clínico, principalmente na ectossomose? Principalmente, a esquistossomose, ela é uma doença cuja as complicações clínicas ocorrem por conta do granuloma. Então, vocês vão ver a esquistossomose no problema 3, daqui a pouquinho, eu acho. Aí, o que acontece? Na esquistossomose, como eu falei, lembra que eu disse que os vermes adultos, eles ficam no sistema porta-hepático? Esse sistema, ele interliga o intestino ao fígado. Os vermes ficam lá, especialmente no plexo mesentérico inferior, já perto ali do colo sigmoide, do reto. Eles depositam os ovos lá. Os ovos passam para o lúmen e são eliminados nas fezes. Só que o que acontece? Metade desses ovos, geralmente, conseguem atravessar a parede do intestino e atingir o lúmen, e a outra metade fica no plexo mesentérico. Como o sentido da circulação porta é intestino-fígado, os ovos do xixosoma que ficaram lá são carreados para o fígado. Quando esses ovos se depositam no parênquima hepático, o que acontece? As nossas células do sistema imune não conseguem fagocitar o ovo, porque o ovo é um ovo grande, multicelular ali, né? Então o macrófago não consegue fagocitar, não consegue destruir. Aí o que ele faz? Há um acúmulo de macrófago ao redor do ovo, há também acaba também vindo fibroblastos, linfócitos, e esse monte de célula que se forma ali ao redor do ovo cria o chamado granuloma. O granuloma é o que a gente diz que é a última estratégia do sistema imune para conseguir resolver o problema. Por quê? Quando ele não consegue destruir o patógeno, ele tenta isolar. Aí, para isolar o patógeno, ele forma o granuloma. Como eu tenho fibroblastos ali, ocorre fibrose do tecido, e essa fibrose é o que vai levar ao agravamento da esquistossomose. Por quê? Você imagina milhares de ovos disseminados pelo parênquima hepático e ao redor de cada ovo se formando o granuloma com fibrose do tecido. Isso vai levar à fibrose do fígado,
Os óvulos acabam obstruindo também os vasos dos ramos intrahepáticos do sistema porta, né? Que entram ali no fígado, obstrui a passagem do sistema sanguíneo ali. Aí o que acontece? Como o sangue não passa, acaba ocorrendo aumento da pressão sanguínea no vaso do sistema porta, é a chamada hipertensão portal. Essa pressão vai lá para cima. E aí o corpo, para tentar resolver o problema, o que ele faz? Primeira coisa, extravasar o plasma do vaso sanguíneo para a cavidade peritoneal. É esse extravasamento de plasma que acaba causando a chamada barriga d'água. Por quê? Você tem acúmulo de líquido na cavidade peritoneal. Né? Isso causa ascite ou barriga d'água. Só que mesmo esse extravasamento não resolve o problema. Aí o corpo cria novas anastomoses ali, tá? Para o sangue tentar passar e diminuir essa pressão. E aí surgem vasos na parede abdominal. É a chamada circulação colateral. Esses vasos, eles vão desembocar aqui na via cava inferior. Só que essas anastomoses são vasos muito frágeis que se dilatam com facilidade. Aí eles acabam gerando varizes. Nessa região esofágica aqui, principalmente, são as chamadas varizes esofagianas. Se o indivíduo com varize esofagiana, por exemplo, tiver uma crise de vômito, essas varizes se rompem, ele vai ter sangramento na interna, hemorragia, e isso é a principal causa de óbito na esquistossomose. Então, todo o problema do agravamento da esquistossomose é por conta do sistema imune. Nesse caso, o sistema imune tentando te defender é o que vai levar ao surgimento de todos esses problemas na esquistossomose. Infelizmente. Tem mais umas perguntas aí, Márcio. Beleza. De Rafael. A maior negligência, na opinião do senhor, se dá pelas indústrias farmacêuticas ou pelos governos? Ambos. Com certeza, ambos. Indústria farmacêutica, por quê? Ela não tem interesse em investir em novos fármacos. Eu teve uma live que eu participei ano passado, e eu vi o seguinte, tá? Um dos participantes falou o seguinte, que dos últimos 30 anos, de todos os fármacos, 30 anos, de todos os fármacos que foram desenvolvidos pela indústria farmacêutica, somente 4 eram para doença tropical negligenciada. Se observar os últimos 10 anos, nenhum. Nos últimos 10 anos não teve nenhum fármaco desenvolvido, direcionado para doença negligenciada. Então, tem culpa sim. E os governos, por quê? Não investem em melhorias de abastecimento de água, de esgotamento sanitário. Então, sim, você acaba abandonando a população mais carente. E como eu falei, são essas populações em maior grau de vulnerabilidade social as mais afetadas pelas DTMs, infelizmente. Então, ambos têm sua parcela de culpa. Sim, a pergunta da Brenda aí, viu, Rosana? Eu vi agora. Isso. Essa dissindemia, Brenda, a gente aplica para muitas doenças. Eu acho que se a gente pensar nas negligenciadas, eu acho que todas são classificadas como sindemia, porque você tem o contexto social e econômico afetando decisivamente ali na prevalência da doença. Então, elas também entram, sim, como sindemia. O parasito com transmissão indireta é necessariamente um heteroxeno, Rafael? Não, porque assim, eu tenho, por exemplo, fomites que são objetos que podem transmitir o parasito. Então, por exemplo, você pode se infectar com ovos através de água contaminada ou alimento. Se ingerir um alimento, uma maçã com ovo de Ascaris, aquela maçã funciona como uma transmissão indireta. E o Ascaris, ele é um parasito monoxênico. Então, assim, o que vai definir o heteroxênico é obrigatoriamente a presença de um hospedeiro intermediário. Como, por exemplo, caramujos para xistosoma, flebotomíneos para leishmaniose, triatomíneos para doença de Chagas. Então, somente se você tiver algum hospedeiro intermediário fazendo parte do ciclo biológico daquele parasito. Só isso é que vai definir se ele é heteroxênico ou não. Tá bom? Obrigado, viu, Raquel, aí. Espero ter ajudado de verdade. Valeu, Rafael. Qualquer coisa pode chamar, viu, Rosana? Aí, só elogios. Já fizeram um monte lá em cima também. Aulão, isso. Valeu, muito gente. Boa. Muito bom.
Gente, expert em parasito. Oportunidade de vocês. Mais alguma pergunta? Perguntas muito boas, viu? Os alunos daí, primeiro ciclo, já vem, né? Ó, cada nível de pergunta. Parabéns, viu, gente? Também pelo. Cada vez melhores. Pois é. É o efeito PBL. Boa sorte para quem for almoçar macarrão hoje aí, viu, Leandro? Ai, Deus, ainda alguém colocou aí a base da alimentação do estudante. Eu disse, pior que é mesmo. Oh, Deus, maldade, né, pessoal? Faz isso com macarrão, não. Acabou. Acabou com todas as possibilidades. Pior que depois você estuda desse modo, você fica meio paranoico assim com comida. Comer verdura na rua vira um problema, viu? Você pensa, meu Deus, será que lavaram essa face direitinho aqui? Ó, quem é da área de saúde sofre, viu? É verdade. Eu passei muito tempo sem comer carne seca depois das aulas de anatomia. Nossa, eu não lembrei agora, pelo amor de Deus. Igualzinha. Tá? Mais alguma pergunta? Senão a gente encerra, né? Rosana, obrigadão pela oportunidade. Sabe, falar de parasito, DTN para mim é sempre um prazer. Eu fico muito feliz de discutir isso, a temática, né? E assim, como eu falei, a gente não pode esquecer essas doenças, gente. São doenças que, infelizmente, se vocês pensarem em população pobre, são populações que ainda sofrem muito com essas doenças. Sergipe ainda tem muito caso, por exemplo, Sergipe, né? Sergipe, a gente considerar na nossa região, nosso estado, tem muito caso ainda de leishmaniose, de esquistossomose, pessoas que ainda morrem por esquistossomose, uma doença que você trata com comprimido, com um medicamento chamado praziquantel. E gente morrendo ainda por esquistossomose. É assim, é inaceitável, é inadmissível. Mas, mais uma vez, quem mais padece com isso são as populações mais pobres, infelizmente. Então, vocês que serão profissionais de saúde, não esqueçam dessas doenças, lembrem-se da importância delas, principalmente nas regiões mais vulneráveis. Exatamente. Muito bom. Valeu, Rosana. Brigadão. Obrigadão, gente, pela participação. Obrigada, gente. Obrigada, Márcio. Bom almoço aí para vocês. Bom almoço, pessoal, para vocês. Ô, Rosana, deixa eu perguntando muito como é que vão ter acesso à gravação. Eu acho que depois você pode mandar o link do... O link eu acho que vai ficar lá no canal da UFES, da TV UFES. Não sei se no link que eles criaram, né? Ele vai dar um jeito, gente. Vocês vão ver. Uma coisa que pode fazer, Rosana, é como é o nome dele? É Romário, né? Ele pegar o link do vídeo, manda para você e você compartilha com os professores. Isso, as pessoas vou compartilhar, exato. Assim que ele me mandar, eu vou pedir e vou compartilhar. Beleza. Obrigadão. Tchau, tchau. Bom almoço aí, viu? Tchau. Valeu, gente.